vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. O que será que a banca quis trazer nessa questão? Vamos analisar comigo. Nós temos um concurso que foi realizado no ano de 2010 para advogado do BRB, em que a banca foi a CESP. O que diz o enunciado dessa questão? Nós temos a CESP trazendo que, quanto ao sistema tributário nacional, julgue os itens a seguir. Para que a União tenha competência para instituir impostos residuais por lei ordinária federal, é suficiente que estes obedeçam aos requisitos de não cumulatividade. O que a CESP quis nessa questão? Saber se essa afirmação está correta ou se ela está errada. Bom, para nós respondermos essa questão, nós temos que abrir a Constituição Federal no artigo 154, inciso 1, porque o artigo 154, ele traz em seus dois incisos questões bastante importantes. No inciso 1, trata sobre a competência residual da União. No inciso 2, sobre os impostos extraordinários. Essa questão que a CESP nos trouxe está ligada tipicamente a uma questão da competência residual. E o que diz a Constituição Federal sobre a competência residual do artigo 154, inciso 1? Vamos lá. Diz assim, que a União poderá instituir, então é competência da União. Inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Então vejam que nós temos aqui alguns requisitos externalizados pelo artigo 154, inciso 1, que levam ao que seria necessário para termos a competência residual. Primeiro, competência residual é uma competência da União. Segundo, a criação de impostos residuais tem que se dar mediante lei complementar. Terceiro, tem que ser tributos que sejam não cumulativos. Quarto, que esses tributos, que além de não cumulativos, eles não tenham fato gerador e base de cálculo próprios dos tributos que a Constituição já detenha. Ou seja, nós temos vários critérios ou requisitos para que seja operacionalizada a competência residual da União. Dessa maneira, voltemos para a afirmação que a CESP traz para vermos se ela é correta ou incorreta. Vamos lá. A CESP afirma, para que a União, até aqui está ok, porque a competência para criar impostos residuais é da União. Para que a União tenha competência para instituir impostos residuais por meio de lei ordinária, aqui está errado, porque a lei é complementar, é suficiente que obedeça aos requisitos de não cumulatividade. Percebam que aqui nós encontramos vários erros nessa afirmação da CESP. Primeiro, fala que a instituição do imposto residual se dá por lei ordinária. E segundo, fala que basta a análise da não cumulatividade. Nós acabamos de ver no artigo 154, inciso 1, que deve existir lei complementar, que o imposto tem que ser não cumulativo e que as bases de cálculo e fatos geradores não podem ser iguais às dos tributos já existentes na Constituição Federal. Portanto, eu afirmo que esta afirmação trazida pela CESP nessa questão é uma afirmação tipicamente errada, né? A afirmação da CESP é incorreta. E incorreta por quê? Com embasamento no artigo 154 da Constituição. Novamente reitero, o artigo 154 diz que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo que sejam próprios dos discriminados nesta Constituição.
Portanto, analisando o artigo 154 e a afirmação que a CESP nos trouxe, eu novamente deixo claro que a alternativa ela está incorreta e ela deveria, portanto, assim ser assinalada pelo candidato deste concurso público.